Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse dia 12 de abril de 2018, quinta-feira, dia de muitas notícias do Vasco. Hoje vamos falar muita coisa sobre o Vasco, muitas notícias que vem bombando sobre o Vasco, campanhas de diretas já, uma opinião que talvez não seja um pouco polêmica da minha parte sobre isso, mas a gente precisa conversar, né? E expor isso para quem está inscrito no canal, beleza? Nada, por favor, pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal e, por favor, estão assistindo o vídeo, deixa o like, ajuda aí o canal a se desenvolver, tá certo? Vamos lá. Eleições no Vasco, né? Tá tendo uma campanha muito forte que surgiu no News Colina, né? E muitos outros canais e sites abraçaram a causa, inclusive o maior oposicionista do Vasco, Júlio Brandt, né? Por eleições diretas no Vasco, para a gente poder de fato abrir o Vasco, né, para a torcida, né, deixar um clube muito mais democrático, né, afinal de contas o maior patrimônio do Vasco é sua torcida, não é? Bom, antes da gente entrar de fato nesse assunto, eu só queria relembrar um assunto que a gente foi um pouco polêmico aqui no canal, que era o HD do Vasco, né? Muitas pessoas não entenderam. Quando eu falei para a turma, falei, gente, não vamos focar em eleições, está todo mundo falando em eleições, nós estamos numa semana super decisiva, Libertadores, estadual, deixa isso para depois. Por quê? Foi o que eu já falei em vídeos anteriores, existe uma sequência naquela questão do HD, que era periciar, caso encontrássemos fraudes, punir os fraudadores de forma exemplar para que isso nunca voltasse a acontecer em eleições dentro do Vasco, ou em qualquer outra situação dentro do Vasco, né? E aí sim focarmos na reforma do Estatuto, que é o que está bombando agora nas redes sociais vascaínas. Bom, sobre eleições diretas, eu acho que isso de fato é a solução para o Vasco. De fato se transformar num clube democrático, num clube do povo, né? O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil e da América do Sul e do mundo. Só que falta isso dentro do clube, né? Essa questão da democracia, da gente ter o direito, a gente que eu falo, o sócio votante, de escolher o seu presidente. Eu sou a favor, e algumas coisas da reforma do Estatuto estão acontecendo nesse sentido, que exista um critério para se candidatar a presidente do Vasco, né? Idade mínima, esse candidato a presidente do Vasco ter pelo menos uma ou duas gestões como conselheiro, né, do Vasco, participar do Conselho Deliberativo do Vasco, ele ter um tempo mínimo de 10, 15 anos como sócio votante, né, ser um sócio geral, um sócio patrimonial, um sócio proprietário, porque você aí teria a garantia que de fato você estaria com um candidato vascaíno. Você teria a garantia que você tem um candidato que realmente respira Vasco, que viveu o Vasco por muitos e muitos anos, né? Inclusive atuando como um conselheiro. Então, assim, isso sim seria interessante nessa reforma do Estatuto. Você, de fato, cercar com muitos critérios para esse candidato a presidente do Vasco poder, de fato, se eleger, né? Ok, então isso eu acho que tem que ter na reforma algo bem detalhado, bem criterioso. Agora, que o sócio votante deveria ter o direito de escolher o presidente, isso é uma coisa óbvia, né? Para o crescimento do Vasco, para o crescimento do clube. O Vasco precisa demais do seu torcedor no estádio, comprando produtos do Vasco e sendo sócio do Vasco, né? Que é motivo maior para o vascaíno se associar ao clube, como um motivo como este, né? Quer dizer, eu vou me associar e vou ter o direito de escolher o meu presidente? Poxa, está sendo uma tremenda de uma furada essa reforma do Estatuto, você impedindo esse tipo de situação, né? Ampliando o número de conselheiros natos e eleitos, não é a solução para o Vasco, né? Claro, o pessoal das antigas ali tem muita rejeição, né, a mudanças, porque eles têm medo de perder poder, né? E isso atrapalha o Vasco. Infelizmente, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, não só no canal do Marcão Templário, como em diversos outros canais e sites e tudo mais,
é muito importante da gente realmente mostrar, né, a nossa indignação. Nós estamos muito chateados, magoados, né, nos sentindo traídos. Da mesma forma que o Júlio Brandt se sentiu quando o Campeiro deu aquela rasteira, né, e acabou se elegendo de forma indireta. Então, assim, estamos sim nos sentindo traídos, magoados por este fato. Infelizmente, esse conselho deliberativo, principalmente os beneméritos, eles não têm uma relação próxima com a torcida, né? Eu acho que a gente deveria conhecer mais os conselheiros ouvirem mais os torcedores do Vasco. Essa distância do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo com a torcida, prejudica muito o Vasco. Então fica aqui uma sugestão minha, aqui do Marcão Templário. Quem sabe o Conselho Deliberativo, daqui por diante, poderia escolher torcedores, representantes de torcida organizada, torcedores digitais, né, que tenham grandes alcances, né, em termos de público, que sejam escolhidos para representar a torcida do Vasco junto ao Conselho. E a gente está lá expondo isso, através de um abaixo-assinado, ou através de uma reunião, de uma apresentação, para a gente tentar aproximar o Conselho do Vasco da torcida do Vasco, e vice-versa, a torcida do Vasco do Conselho. A gente fica aqui reclamando, chutando a cadeira, né, gritando, mas será que esse pessoal está tendo vontade de nos ouvir? Fica essa questão. O Vasco, para crescer, e crescer muito, e voltar a ser o gigante que ele sempre foi, precisa o quê? Dessa união acontecer. O Conselho de Beneméritos do Vasco, o Conselho Deliberativo do Vasco, voltar a ficar junto com a torcida do Vasco. Isso aconteceu há muitos anos atrás, tanto é que aconteceu que a torcida do Vasco não reclamava quando nós ficamos com um presidente de 1982 até 2001, foi o Calçada, sempre foi o Calçada. E a gente nunca viu um movimento tão grande assim de torcedores do Vasco reclamando com relação a isso. Porque existia uma interatividade, né? Existia uma conexão daquela diretoria com a torcida. Então a torcida nunca pensou em trocar presidente, nunca pensou em eleições diretas, né? E era sempre o Calçada. Agora os resultados surgiam, a gente revelava grandes jogadores, a gente tinha grandes equipes, conquistamos grandiosíssimos títulos, né? Libertadores foi um dos diversos títulos que o nosso clube ganhou. Então acho que foi isso que fez com que não se falasse em eleições diretas. Então acho que primeira coisa, que eu acho que eleições diretas é muito difícil a gente pedir aqui e conseguir alguma coisa hoje no Conselho. Eu acho que fica a sugestão do Conselho Deliberativo do Vasco tentar buscar representantes das redes sociais do Vasco para representarem a torcida do Vasco junto ao Conselho e aos poucos a gente se aproximar. E aí a gente tentar falar o quê? A mesma língua. Eu acho que esse seria o primeiro passo para a gente conseguir democratizar o Vasco e voltarmos a crescermos juntos, né, pessoal? O Conselho vai conseguir, de fato, agregar mais sócios torcedores. O sócio torcedor vai entrar no Vasco satisfeito, muito mais orgulhoso do que ele entra hoje, né? Eu sou sócio torcedor, eu acho que eu tenho que fazer minha parte, mas muitos não estão querendo se associar justamente por causa disso, por essa questão dessa distância do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo do Vasco com a torcida. Ok? Especulações e renovações no Vasco, né? Bom, Marcelo Matos, vocês já viram, mais uma cirurgia, é um jogador que para mim já encerrou a carreira faz tempo, mas o Vasco tem que ficar pagando o salário dele. Ponto final. O Rios tem um impasse aí, né, com dívidas com o Rios, para ver se o Rios vai renovar ou não. Eu sinceramente acredito que se o Vasco está limitado financeiramente, às vezes é melhor não renovar com o André Rios e buscar um camisa 9 de verdade, né? Foi se falado em Diego Souza, eu posso ser um pouco polêmico aqui no que eu vou falar, gente, mas o Diego Souza sempre foi um jogador um pouco lento, né? Nos tempos de Vasco, 2011 e 2012, há 6 anos atrás, né? Será que hoje o Diego Souza vai estar na mesma velocidade que já não era tão rápida
de 6 anos atrás? Não. Ele vai ser um jogador mais lento. O futebol do Vasco hoje, principalmente a nível de meio do campo, tem que ter velocidade, cara. Eu acho que o Diego Souza hoje para o Vasco não seria uma boa. Ele seria um jogador muito caro para dar pouco resultado para o Vasco, tá? Eu acho que se ele viesse, por exemplo, o São Paulo aceitasse a proposta que o Vasco fez, o Vasco está pagando ali 250 mil reais por mês, dele vir por empréstimo, sem custo nenhum, aí ok, ele iria agregar valor, né? Porque você vai acabar tendo um grande rodízio no Campeonato Brasileiro, né? Muitos jogadores suspensos, machucados. Então ele iria agregar valor, ia dar muita qualidade ao elenco sim do Vasco, né? Mas eu, por exemplo, já não consigo enxergar Diego Souza e Giovanni Augusto jogando juntos. Característica muito parecida, dois jogadores um pouco lentos, né? Tem muita técnica, muita qualidade, mas são mais lentos. Então, assim, muito caro para o Vasco de fato investir ali numa contratação e tal. Eu acho que o Vasco precisa muito focar no camisa 9, né? Demais. Eu sei que existem problemas financeiros, né? O Vasco deve muitos salários ainda em relação a 2017. Ainda não fechou seu patrocínio master de longo prazo, numa parceria maior. Mas, cara, tem que focar no camisa 9. O Vasco precisa do camisa 9 para poder sonhar mais alto, para dar mais receitas no Campeonato Brasileiro. É isso que a diretoria atual tem que entender. Você trazendo um jogador de renome, um jogador que realmente vai fazer gols, que vai ser uma referência, vai dar mais qualidade à equipe, a equipe vai vencer mais jogos, vai se posicionar melhor na tabela e, consequentemente, teremos ganhos com receitas, com visibilidade da marca Vasco. Isso vai atrair o quê? Mais patrocínio. Vai valorizar a camisa do Vasco, pô. Tem que se trazer um camisa 9, não tem jeito, não pode ser covarde ao ponto de não querer contratar um camisa 9, isso é para começar, né? O Vasco precisa de mais um segundo volante de qualidade, o Douglas Luiz, a nossa joia que foi para a Europa, se não for ser aproveitado por lá, seria uma ótima contratação, imagina ele e Desabito juntos, né? Eu acho que o Vasco precisa de um zagueiro de qualidade, independentemente do retorno do Breno, e de um lateral direito, né? Porque o Rafael Galhardo é um bom reserva, né? Vamos chamar assim. E o Pikachu, muitas das vezes, ele é utilizado como um ponta. Então acho que um lateral direito também. São poucas contratações. Mas enquanto não fechar o patrocínio master, concordo, não tem como contratar muitas peças, né? Mas o camisa 9 a gente não pode perder a oportunidade. Tá certo? Em relação aos reforços caseiros do Vasco, né? Tudo indica que até o final de abril o Breno vai voltar a ser escalado no Vasco. Ele já está treinando, né, fazendo coletivos, mas ainda está com desequilíbrio muscular nas pernas, né? Natural, porque ficou um tempo parado. Mesma coisa já acontece com o Ramon, com o Kelvin. E o Giovanni Augusto com a contusão muscular, né? Bem mais simples. Eu acredito que até o final de abril, Breno e Giovanni Augusto já estarão de volta ao Vasco. O Giovanni Augusto, inclusive, já voltando para ser titular, né? Quem sabe ainda na segunda rodada, né? Da Libertadores, quando acabar esses 3 primeiros jogos. Agora o Vasco termina os 3 primeiros com o Racing e aí volta a fazer os jogos da volta, né? Eu acredito que, de repente, contra o Cruzeiro, o Giovanni Augusto já esteja como titular e o Breno, pelo menos, na reserva. Kelvin, eu ainda acredito que talvez até o final de maio. Essas contusões são mais complicadas de joelho, né? E o Ramon, talvez junho ou julho. Vai demorar um pouquinho, né? Mas assim, notícia boa é o Breno e o Giovanni Augusto de volta ainda nesse mês de abril e podendo já disputar a Libertadores da América. São 2 ótimos reforços, né? E agora o Bruno Silva, né? Que foi contratado para ser um zagueiro, um volante reserva. Já pode jogar, acabou o campeonato estadual, Libertadores ele já esteve na reserva contra o Cruzeiro e brasileiro ele já está à disposição, não é verdade? Para o jogo contra o Atlético Mineiro já vem se testando algumas coisas, né? A princípio o Eraso não joga porque ele está emprestado pelo Atlético, o Erley foi testado na posição, na zaga ao lado do Paulão, mais um zagueiro, né? Continuamos naquele mesmo sofrimento, sempre com 2 zagueiros. E o Wellington retornou também no meio do campo. E o Evander parece que assumiu aquela posição à frente dos volantes. E o Wagner deve jogar pela esquerda ou o Thiago Galhardo.
Acredito que o Thiago Galhardo continuará como opção para o segundo tempo. Mas mais para frente nós vamos fazer um vídeo só sobre o pré-jogo e a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E tomara que a gente estreie com o pé direito, pelo menos 1-0. Né? 1-0 já está bom demais. São 3 pontos, não é verdade? Bom, por hoje é só, pessoal. A gente volta aqui para fazer o pré-jogo do Atlético e Vasco sempre, tá certo? Forte abraço, pessoal.